Olá, meus queridos alunos, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. Hoje nós vamos dar início a um capítulo novo, porém é um capítulo menor do que o anterior, né? A gente vai dividir ele apenas em duas aulas, tá? É um capítulo que continua na Inglaterra, continua a Revolução na Inglaterra, só que agora a gente vai falar da Revolução Industrial, ok? Então, assim, o que foi essa revolução industrial? É basicamente, pessoal, o surgimento da máquina. É só você observar em nossas voltas. Por exemplo, os celulares que vocês têm, o computador que você usa para assistir a essa aula, tudo isso é uma melhoria, é uma evolução das máquinas surgidas lá na Revolução Industrial. Os cadernos, os livros, né, as canetas que usamos aí, tudo isso aí é feito por máquinas. Mas por que essa máquina é tão importante? Pessoal, essas máquinas surgiram para poder otimizar o tempo, para poder poupar o tempo aí. Então a gente vai ver como essa máquina surgiu, né? E aí durante o oitavo e até o nono ano a gente vai ver aí a evolução dessas máquinas aí durante um certo tempo aí, um curto espaço de tempo, tá? Bom, nessa aula número 1 sobre Revolução Industrial, a gente vai ver exatamente as causas, né? A gente vai ver por que a Inglaterra foi o berço dessa Revolução Industrial, né? Os porquês que ela foi a pioneira na Revolução. O que levou a Inglaterra, né? O que levou a Inglaterra a ter poder de investimento que outros países naquele momento não tinham, como a Inglaterra tinha, ok? Só que antes, pessoal, da gente entender o porquê que a Inglaterra foi pioneira, pioneira quer dizer o quê? Quer dizer que foi uma das primeiras, ou a primeira, né? Por que a Inglaterra foi pioneira nesse processo? Antes da gente entrar nas causas especificamente, a gente vai entender como era a vida inglesa antes do surgimento da máquina, certo? Bom, essa imagem aqui, pessoal, ela é muito peculiar, certo? O que a gente pode interpretar dessa imagem aí? A gente pode fazer diversas leituras dessa mesma imagem. Só que eu vou imaginar aqui com vocês, a gente vai recordar uma frase muito utilizada antigamente, e a gente vai tentar entender ela dentro desse contexto. A frase é: filho de peixe, peixinho é. Quem não já ouviu essa frase alguma vez na vida? Muitas vezes a gente até escutamos essa frase aí fora de contexto, né? Bom, filho de peixe, peixinho é. Vamos entender. Nessa imagem aí, pessoal, a gente está vendo aí que tem um cara trabalhando, provavelmente com algodão. Apesar da imagem estar preto e branco, a gente vai deduzir que ele está trabalhando em algo relacionado a tecido, né? Trabalhando aí com tecido, lã, ou enfim. Bom, isso aí, pessoal, é o local de trabalho dele. Normalmente, pessoal, o local de trabalho do homem, né, europeu, desse momento do artesanato, do artesão, do produto manufatureiro, era feito dentro de casa. Ou seja, o trabalhador ele separava um cômodo da casa dele e transformava esse cômodo em uma oficina. Então, se o cara fosse trabalhar com sapatos, a sapataria dele era no cômodo da casa. Se ele ia trabalhar com tecidos, né, a tapeçaria dele era em um cômodo da casa. E aí, galera, desde muito cedo, né, o filho já ia ajudar o pai naquele ofício. Então, dificilmente nessa época o filho seria outra coisa que não a profissão do pai dele. Então, se o pai dele era sapateiro, o filho muito jovem ia ajudar o pai na produção de sapato, até para a subsistência, né, da familiar. Então, quando o filho chegava na fase adulta, ele já conhecia um ofício, no caso o exemplo aí do sapateiro. Então, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, essa frase quer dizer que o filho, como ele trabalhava desde muito cedo no ofício do pai, ele seguia essa profissão do pai. Ok? Então, as oficinas desses
pequenos trabalhadores, desses pequenos manufatureiros, ficavam em um cômodo da casa deles. Normalmente separava ali um quarto para eles poderem trabalhar com aquele ofício ali. Ok? E antes, pessoal, é importante a gente citar já nesse sentido de mudança ocorrido aí na Europa. Então, assim, antes o artesão ele era dono de tudo. Ele adquiria matéria-prima, né? E aí ele tinha as ferramentas para ele fazer o trabalho, para ele desenvolver, e aí ele sabia fazer também todas as fases da produção, ou seja, ele sabia desde qual era o melhor a matéria-prima, né, qual o melhor couro para fazer um sapato, por exemplo, ele sabia fazer o corte, ele sabia fazer a costura, ele sabia colocar o solado, e aí ele sabia vender, o preço, tudo mais. Então ele sabia todas as fases da produção aí, certo? Por isso a gente chama isso de uma manufatura. Só que com o passar do tempo, pessoal, foi havendo umas mudanças nessa forma de trabalhar. Então, pessoas que não tinham essa habilidade, elas começaram a investir em quem tinha habilidade. Por exemplo, a gente aqui nessa imagem pode deduzir pela semelhança, vamos fazer a leitura aí da imagem, né? Pela semelhança entre esses dois rapazes, que provavelmente não, eles são irmãos e gêmeos, né? Então, se eles estão aí praticando a profissão de sapateiro, quem ensinou essa profissão para eles? O pai, lembra a teoria? Filho de peixe, peixinho é? Pois é, então, ou seja, os dois, desde muito jovem, trabalharam com o pai e agora seguiram esse ofício. Mas já, pessoal, numa certa mudança na estrutura europeia, alguns homens, como a gente estava estudando aí a questão da burguesia comercial que crescia, né? Então, muito burguês, ele tinha o dinheiro, mas não sabia fazer o ofício. Então, o que esse homem burguês fazia? Ele alugava aqueles grandes galpões, né? Ele alugava assim, um local específico e contratava os trabalhadores. Então, vamos pegar um exemplo. O burguês comprou um galpão e lá ele contratou os sapateiros para produzir sapato. Então, agora, pessoal, esses burgueses, eles reuniam os trabalhadores de um determinado ofício para trabalhar para eles. Aí cabe ao burguês comprar a matéria-prima, né? Ou seja, aqui nessa imagem a gente está vendo o cara cortando o couro, a gente está vendo o outro pregando o solado. Então, de quem é a matéria-prima? É do burguês, certo? E aí, esses dois trabalhadores, eles começam a receber um salário. Então eles trabalham produzindo sapato, mas o sapato é de quem? É do burguês. Quem vai vender o sapato? O burguês. Então eles continuam dentro do ofício deles, produzindo lá as manufaturas. Porém, não é mais o produto deles. Eles conhecem o processo, porém, eles agora são trabalhadores assalariados. Então, essa foi uma pequena mudança que ocorreu antes do surgimento da máquina. E aí, quando surgiu a máquina, a mudança se aprofundou ainda mais, certo? Então, pessoal, era assim que era a vida do trabalhador, né, do trabalhador manufatureiro, né? Manufaturas é um produto todo feito à mão, do início ao fim do processo, né? Então a gente chama isso hoje de um produto artesanal, não é isso? Então, assim, essa era a vida da Inglaterra no pré-revolução industrial, antes da Revolução Industrial. Mas por que, né, que a Inglaterra foi a pioneira, né? Foi a que mais investiu nas máquinas, né? Vamos entender agora os principais motivos que levaram a Inglaterra a ser pioneira nesse processo. O pioneirismo inglês. Bom, primeiro, pessoal, a Inglaterra financiava os corsários. A gente estudou isso lá na Revolução Inglesa. O que é um corsário? Era um pirata autorizado pela rainha, no caso pelo rei ou pelo presidente, enfim, pelo governo inglês, né? Então, o que esse corsário fazia? Ele roubava outros navios que não os ingleses. Então, os ingleses já não tomavam prejuízo com esses furtos, com esses roubos. Quem tomava prejuízo eram as outras nações. Então, isso colocou a Inglaterra a um passo à frente das outras nações. Se vocês lembrarem nas aulas do capítulo anterior,
houve um momento após a guerra entre Inglaterra e Holanda que a Inglaterra ficou conhecida aí como a rainha dos mares, né? Porque ela passou a dominar todo o comércio marítimo lá principalmente dos mares do norte, né? Bom, a Inglaterra, pessoal, ela foi uma das primeiras a acabar com o tráfico de escravos aí no mundo. Porém, antes dela acabar, ela usou bastante escravos vindo de suas colônias, né, para trabalhar. Então, ela negociou bastante escravos, usou bastante escravos, né? Então, assim, ela ganhou muito dinheiro com esse trabalho de escravos aí. Ela emprestava dinheiro principalmente a países menores, cobrando juros e normalmente juros altos, né? Quando a gente for estudar esse ano a independência do Brasil, por exemplo, no segundo semestre, a gente vai ver que Brasil, né, de Dom Pedro, pegou o dinheiro emprestado com a Inglaterra a juros altíssimos para pagar Portugal. Então, várias nações do mundo, quando precisava de dinheiro, recorria à Inglaterra. E a Inglaterra sempre, né, ganhando e ganhando cada vez mais dinheiro em cima desses empréstimos aí a nações menores, ok? E, pessoal, o principal fator também aqui, infelizmente, é esse, ó. Ele pagava salários miseráveis aos artesãos, que não tinham muito o que fazer, né? O trabalhador que chegava na cidade, né? A gente também lá viu no capítulo anterior, muitas vezes sem ter o que fazer, aceitavam esses trabalhos para receber muito pouco ou quase nada e trabalhavam muito demais dentro das fábricas, que a gente vai ver também, né, na aula número 2, ok? Bom, continuando ainda nas causas desse pioneirismo inglês aí, pessoal, eram as principais guerras que a Inglaterra vencia. A Inglaterra participou de inúmeras guerras, né? Apesar dela ter perdido ali, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, mas outras guerras que ela travou, a gente citou mesmo a guerra contra a Holanda. Então, assim, outras guerras travadas pela Inglaterra, ela vencia. E quando você vence, você impõe sanções pesadas ao país que perdeu, né? Então, assim, o país que perde uma guerra, ele é responsabilizado pela derrota, pela guerra como um todo, e ele é obrigado a indenizar o país vencedor. Ou seja, eu gastei tanto com essa guerra, então você que perdeu é obrigado a me pagar, né, os custos que eu tive com essa guerra aí. Então, quando você vence uma guerra, você recupera parte do dinheiro. Quando você perde uma guerra, aí a situação econômica fica uma catástrofe, um caos, né? Bom, a relação, como a gente falou também depois da guerra, que a Inglaterra tornou-se a rainha dos mares, ela fazia muito comércio, comércios tanto com países mais fracos economicamente, como com os países também considerados fortes naquela época. Então ela ganhava muito dinheiro comerciando aí, fazendo esse comércio com outras nações. Então ela recebia também dinheiro por isso aí. Tá? E aí, pessoal, os países mais fracos, né, ela impunha tratado aos países mais fracos, ou seja, acordos para que esses países ficassem submetidos, né, à Inglaterra. Então, era muito comum, por exemplo, a Inglaterra impor que países, né, colonizados por ela fornecessem matéria-prima para a sua indústria. Então, ela não gastava tanto com matéria-prima, porque a Inglaterra foi o país no mundo que mais teve colônias espalhadas aí pela América, pela África, pela Ásia, né? E até a Oceania mesmo. Então, ela recebia muita matéria-prima sem precisar gastar com isso, né? Então, isso facilitou muito a vida inglesa nesse processo de industrialização. Na Inglaterra, pessoal, também tinha muitas minas. Então, isso facilitou também esse processo, porque tinha muitas minas de carvão mineral, que era usado na máquina, né? E muitas minas de ferro. Então, quando surgiu a máquina a vapor, dois itens importantes na criação e no funcionamento dessa máquina, que a gente vai ver detalhadamente um pouco mais à frente, era o carvão para a queima, para a combustão, e o ferro, né, para a criação. Então, esses dois produtos tinham abundância no território inglês. Facilitou também essa questão geológica na Inglaterra, né? E por fim, galera, a religião puritana. Lembra que a gente estudou no 7º ano, né?
a reforma protestante, os puritanos, pessoal, eram os de origem calvinistas, é que eles chegaram na Inglaterra com o nome de puritanos. Então João Calvino defendia, ele não condenava o lucro, ele aceitava o lucro como algo bom, algo honesto do trabalhador. E isso fez com que a religião puritana se espalhasse pelo território inglês. Então, como o puritanismo não condenava o lucro, os burgueses investiram pesado nas máquinas. Então, isso aí, esses tópicos que a gente citou, facilitou, né, a expansão da Revolução Industrial dentro do território inglês. Por isso que eles foram fortes e pioneiros nesse processo aí. Bom, agora, pessoal, é importante, né? Aliás, já é meio óbvio a gente dizer que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. Isso aí já é evidente, né? Ixi, ficou invertido, mas vamos lá. Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças profundas dos seres humanos viverem. Como assim mudanças dos seres humanos viverem? Pessoal, a Inglaterra está partindo de um modo de vida rural para um modo de vida urbano. Então as pessoas passaram a se mudar, a morar cada vez mais próximo das fábricas, né, das indústrias. E aí houve essa mudança profunda, porque agora surgiram, por exemplo, as favelas, os cortiços. Lembra que são cortiços? Aquelas moradias onde as pessoas dividem o mesmo banheiro? Pois é isso aí. Bom, houve também essas mudanças profundas no meio das pessoas se relacionarem, ou seja, uma mecanização no trato social. Como assim? A relação agora ficou mais seca. Agora eu sou patrão, você é empregado. E aí, pessoal, dentro das fábricas, a gente vai ver na próxima aula, tinha muito castigo físico. Então houve esse distanciamento, né, nas relações sociais. Então isso mudou também com a mecanização do trabalho, né? E a forma de se produzir mercadorias, galera, porque agora acabou aquele processo manufatureiro, ou seja, eu faço todas as etapas do trabalho. Não, agora cada um faz uma etapa. Eu corto couro, você coloca sola, o outro vende, cada um faz uma parte do trabalho. Então isso que a indústria trouxe de mudanças, né? E essas foram as principais características da Revolução Industrial aí. Ok, pessoal, e quem eram os trabalhadores dessas fábricas, né? Eles eram os camponeses. Vocês vão lembrar que os camponeses, pessoal, depois que os grandes proprietários rurais começaram a cercar, né? Eles começaram a cercar suas propriedades, eles aumentavam o território, eles expandiam aquele território. E o que isso acarretava? O trabalhador mais humilde ficava sem espaço. Às vezes as terras que sobravam para eles eram tão pequenas que não dava para ele morar, produzir, e aí eles começavam a migrar, a se mudar, a ir para as cidades, né? E lá nas cidades eles acabavam se sujeitando aos piores trabalhos. Então logo lá eles eram a mão de obra do local, ok? Então essa falta de terra levou eles a trabalharem assim. E aí, pessoal, não precisa nem falar como é que era a questão dos salários, né? Então, assim, eles trabalhavam, né, nas condições mais adversas possíveis, trabalhavam horas e horas e horas, né, nessas fábricas aí, sem direitos trabalhistas. A gente vai ver que os direitos trabalhistas vão surgir bem depois disso aí, né? Então, e em troca eles recebiam salários baixos. E a gente vai ver também, pessoal, que mulheres trabalhavam, como a gente está vendo aí na imagem, crianças trabalhavam também nessas fábricas, porém elas ganhavam até um terço a menos, ganhavam um terço, né, do que o salário de um trabalhador, de um homem, né? Então era a mão de obra mais barata das mulheres e das crianças. Bom, aí houve uma mudança, pessoal, uma mudança nessa estrutura. Como uma mudança? Por quê? Bom, pessoal, já haviam algum esboço de máquinas, como tinham surgido as máquinas, né? Alguma coisinha aqui, outra ali, mas nenhuma tão eficiente.
Aí houve um operário inglês chamado de James Watt, né? O James Watt, pessoal, ele fez a primeira máquina a vapor realmente eficaz, né? Ele aperfeiçoou, melhorou essa máquina a vapor. E aí houve essa mudança na estrutura de trabalho. Agora, uma máquina passou a fazer o trabalho de diversas pessoas. Então, você otimizou o tempo. O que você precisava de 100 pessoas para produzir, uma máquina produzia no mesmo dia. Então, as máquinas surgiram, né, para quem é dono da indústria, pessoal, porque aqui agora são dois pontos de vista. Para quem é dono da fábrica, você gasta menos com trabalho, com o trabalhador, porém você investe pesado na máquina e ela te dá o retorno a longo prazo. Agora, para quem é trabalhador, aí já começou a ter problemas, porque aí aumentou o desemprego, né? Ou seja, uma máquina passou a substituir pessoas, ok? Mas aí a gente vai detalhar isso na aula número 2. Bom, então agora, pessoal, a gente vai entender como ocorre o funcionamento de uma máquina a vapor. Eu vou fazer esse funcionamento para vocês em duas etapas, ok? Primeiro aqui, pessoal, eu vou colocar uma imagem para a gente entender. A gente vai analisar essa imagem por partes. Primeiro, vamos ver essa parte do fogo aqui embaixo. O que é o fogo aqui, pessoal? Como ali está escrito em inglês, o fogo é o combustível. Então, do lado direito dessa caldeira aqui do fogo, tem uma espécie de uma portinha que está fechada, que por ali você joga o carvão, para que o fogo não apague. Imagina aí, por exemplo, uma churrasqueira ou um fogão a lenha. Então você sempre tem que estar aquecendo ali o combustível, sempre botando o carvão ali. Pelo outro lado, pessoal, tem uma pequena chaminé, que é por onde sai a fumaça da queima do carvão, porque a gente precisa circular o oxigênio para que haja combustão, né? Aula de ciências aí. Ok, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto, pessoal? É essa caldeira aí em cima. O que tem nessa caldeira, pessoal? Tem água. Então, quando você vê, por exemplo, na hora de fazer um café, na hora de fazer um arroz, quando a água começa a ferver, ela solta aquela fumacinha. Então, aquela fumaça ali, pessoal, é o vapor. Então, esse vapor é que vai gerar a energia aqui na Revolução Industrial. Porque olha só, pessoal, essa caldeira, essa grande panela aí, ela solta o vapor por apenas uma única brecha, porque ele precisa que esse vapor saia e vá para aquele cilindro ali que a gente está vendo um pouco mais acima. Qual é a função desse vapor, pessoal? A função desse vapor é pressionar, é empurrar aquela grande barra de ferro que nós vamos chamar ali, ó, de pistão. Qual é a função do pistão? A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, observe. Imagine que o pistão ele está encostado, né, ali onde está saindo o vapor. Conforme o vapor vai saindo, ele vai empurrando esse pistão no sentido da seta vermelha. Só que observe que acima da setinha vermelha tem uma chaminé. Então o vapor ele sai pelo cilindro aqui, ele entra no cilindro e sai pela chaminé. Quando o vapor sai pela chaminé, o pistão volta com tudo. Aí o vapor empurra, sai pela chaminé, aí o pistão volta, aí o pistão vai, aí o pistão volta, o pistão vai e o pistão volta. Essa é a função do pistão aí. Ele vai e volta, né? E quanto mais vapor, mais aumenta essa velocidade. Às vezes, pessoal, eles condicionam o vapor a sair por dois lugares, que é para aumentar a velocidade, tá? Então o pistão faz esse ciclo, né? Vai e volta, vai e volta. Observe, pessoal, que preso aí ao pistão, nós temos aí uma barra de ferro, que é chamado de biela. Qual é a função da biela, pessoal? Biela também é muito comum nos motores automotivos, ok? Então a função da biela é fazer girar essa grande roda aí, que a gente está vendo. Então ele movimenta essa grande roda ao sentido ali da outra seta vermelha. Então essa grande roda, pessoal, girando com a força do pistão e da biela aí, vai gerar a energia aqui no gerador,
Tá, pessoal? Então aqui a gente colocou um gerador externo na imagem. No próximo slide eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês disso aqui funcionando na prática. Só que essa parte da correia e do gerador não está de forma externa no vídeo. Ela vai aparecer dentro do cilindro. É como se fosse um vai e um volta, ok? Então esse aqui é o processo de como funcionava a máquina de vapor. Então, na prática, funciona assim, pessoal. Você coloca o carvão para aquecer a água, tá? Vamos lá. Você coloca o carvão ali embaixo e ele aquece a água. Então, qual é a função do aquecer a água? É produzir o vapor. O vapor aqui, ó, é a força motriz, né? É o gerador da energia aí. Né? Então, a função aí é essa, você colocar o carvão e ele aquece a água. Ok, pessoal. A máquina, né, ali com o pistão e com a biela, a máquina vai girar, né, vai fazer aquela roda girar. Por que que essa roda aí vai girar, pessoal? Por causa da expansão e da contração do vapor. O vapor vai empurrar o cilindro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, isso aí vai gerar energia. E essa máquina, pessoal, desenvolvida aí pelo James Watt, ela era usada principalmente, não apenas, principalmente, para você extrair água das minas, né? Porque você vai cavando as minas e vai minando, vai surgindo água. Então eles sugavam, eles puxavam a água dessas minas para eles poderem continuar explorando e também para a produção de tecidos, ok? Então, assim, nos teares mecânicos, principalmente lã, que a Inglaterra produzia muito, e algodão. E agora, falando um pouco da geografia, o algodão não é propício plantar no território inglês por ser muito frio, então ele trazia o algodão das colônias aí, certo? Então, agora, pessoal, vamos tentar entender aqui como funciona isso aqui na prática, beleza? Mostrando um videozinho para vocês. Bom, galera, aí está uma máquina a vapor. Ela é só um pouquinho diferente da imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí a gente vai entender a etapa. Agora o que está acontecendo? Ele está colocando o carvão em brasa e está aquecendo a água. Conforme a água vai aquecendo, o vapor vai saindo. E ele vai saindo, pessoal, por essa conexão, por essa mangueira aí, né? E aí ele vai lá para dentro, né, de um cilindro, onde o pistão aí é um pistão menor, e aí ele vai ter duas saídas, pessoal. Observem que na parte de baixo, aí onde os pistões estão se mexendo, tem duas saídas. Então aqui a função desses dois canozinhos pequenos é o pistão girar cada vez mais rápido. Essa grande parte de baixo aí, pessoal, não faz parte do pistão. Ele é a máquina, o gerador de energia, porque o pistão está fazendo girar a roda, a grande roda aí atrás, tá vendo? E a roda devolve a energia para dentro desse grande cilindro aí onde está o pistão. Então é como se fosse um cilindro dividido em duas partes. Então, ó, o vapor faz essa roda girar, essa grande roda gira, e essa grande roda, véio, vai gerando a energia. Essa grande roda aí retorna, né, com outra biela, e vai gerando energia da nossa máquina aí. Então, tudo através da queima e da combustão. Ela retorna, né, a energia e está lá dentro daquela grande caldeira ali, daquele grande cilindro ali. Aí está a máquina a vapor. Sugiro aí vocês voltarem algumas vezes na explicação, porque a princípio é um pouco difícil de entender a mecânica por conta do nome das peças e enfim. Mas acredito que eu deixei bem detalhado aí. Acredito que vocês terão êxito aí em entender o funcionamento dessa máquina a vapor. Bom, então pessoal, para a gente finalizar essa aula número 1, a gente vai falar aí do
como isso mudou na Inglaterra. Então essa imagem é um pouco forte, né? É uma máquina de moer e ali está o grande burguês jogando os trabalhadores e moendo os trabalhadores. Porque nessa época aí, pessoal, da Revolução Industrial, a Inglaterra disparou, cresceu muito, virou potência, né? Com o advento da máquina aí. Então a Inglaterra tornou-se o maior produtor de tecido do mundo. A lã, né, ela já fazia lá dos cercamentos, da criação de ovelhas. E o algodão, que o algodão ele exportava e trazia das suas colônias, ok? E aí, pessoal, a Revolução Industrial consolidou o capitalismo na Inglaterra. Então a Inglaterra aí se fortificou economicamente, né? E a gente vai ver o que isso trouxe na prática, na vida agora dos trabalhadores, na aula número 2. A gente viu aqui o lado da máquina, o lado burguês, agora a gente vai ver o lado dos trabalhadores na aula número 2. Então, por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou disponível lá na plataforma, né? Dúvidas e questões, é só mandar lá que a gente resolve. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.